Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma noite aqui na presença de Deus. Mais uma vez aqui fazendo essa live neste domingo, dia 17 de maio. Alexandre, seja bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, Alexandre, você e sua família. E vamos mais uma vez estarmos juntos aqui, compartilhando a palavra do Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Angélica, seja bem-vinda. E mais os outros que estarão aí se conectando conosco nesse período aí da palavra. Domingo de paz, um domingo de bênção. Deus abençoe a Patrícia, a Giovana, a Luísa. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Sejam bem-vindos vocês todos que estão aí. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos aí nos acertando, né? Nos conectando. Luana, seja bem-vinda. Você e toda a sua família. Radassa, o Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Família, vinde a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês, meus amados, que já estão aí conectados nessa live, eu quero deixar para vocês nessa noite. E abra sua Bíblia, já vai adiantando aí, ó. Já vai deixando sua Bíblia aberta no Salmo 23. Amém? E também em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 em diante. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 em diante. E Salmo 23. Glaucia, minha irmã, Deus abençoe, seja bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Povo da Tijuca, povo de Caraí, o povo de Itaipuaçu presente aí nessa live. Deus é tremendo, né? Deus é maravilhoso. E mais uma noite nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E vamos aqui estar pregando, trazendo a palavra de Deus nessa noite. Creio que alguns convidaram alguns amigos para entrar e eu peço perdão aí, que o Alexandre que me avisou que o Instagram, né, não estava no privado, eu nem tinha percebido. Depois que eu fui ver que eu tirei agora do privado, está em público, né, para todo o público, quiser assistir, quiser entrar. E eu não sei como eu tinha deixado no público e voltou para o privado, mas isso acontece, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que sejam todos bem-vindos, né, nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fátima, seja bem-vinda. Roger, Deus abençoe sua família. Fátima, foi dia 13, na quarta-feira, né, Fátima? Você fez aniversário. Deus abençoe a sua vida. Feliz aniversário mais uma vez. Quero te parabenizar nessa noite, neste culto online, nessa live. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a luz do Senhor resplandeça sobre o teu rosto a cada dia, minha amada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senti sua falta aí na quarta-feira, mas eu creio que você deveria estar aí comemorando o seu aniversário em família. Amém? Mas glória a Deus por isso. E vocês que estão chegando, abra sua Bíblia no Salmo 23 e deixa aí também em 1 Samuel capítulo 17, do versículo 12 em diante. Amém? Nessa noite, meus amados, eu quero trazer para vocês uma palavra do coração de Deus, para o nosso coração, aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer. E o título dessa mensagem é Um Homem Segundo o Coração de Deus. O título da mensagem é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Eu creio que muitos já sabem de quem eu vou falar aqui, né? Quando eu falo homem segundo o coração de Deus, nós lembramos de quem, né? Do rei Davi. E é sobre ele que vai ser falado nessa noite. Tudo que Deus fez na vida dele, tudo que Deus trabalhou. Você crê que Deus trabalha na sua vida? Você crê que Deus pode fazer milagre na sua vida? Deus, Ele é de infinita misericórdia. Deus faz milagres sim na nossa vida.
Deus está sempre presente em nossa vida. Seja bem-vindo, Gilson. Deus te abençoe, meu amado. Eu creio que Deus é um Deus de milagres. Deus, Ele não é Deus que não deixa de nos responder. Ele está sempre pronto para nos responder. Às vezes até nós perguntamos, será que Deus está nos ouvindo? Será que Deus ouviu minha oração? Com certeza. Mas Deus, Ele tem um tempo dele, né? Jesus, Ele tem um tempo para nos responder e Ele sabe a hora. Ele sabe o tempo certo de nos dar a resposta. Muitas vezes nós somos um pouco ansiosos, né? Querer uma resposta imediata. Mas o Senhor, Ele tem um tempo determinado dele e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você que já está aí me assistindo, está conectado nessa live. Quero fazer uma oração primeiro, como eu sempre faço. E quero dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E quero orar por sua vida, se você me permitir, pela sua família. Quero nessa mesma fé que nós estamos aqui, independente de religião, tá, meu amado? Meus amados, eu não estou pregando aqui religião, estou pregando o Senhor Jesus que morreu na cruz por nós, independente de religião, tá bom? Se você for de outra religião, de maneira nenhuma, por favor, não se sinta constrangido, tá? A minha filosofia de fé na palavra de Deus, eu respeito qualquer religião e vamos unir a nossa fé, né, nesse Deus poderoso e vamos orar ao Senhor para dar início a essa palavra, amém? Sejam todos bem-vindos. Senhor Deus e Pai, aqui estou diante de Ti, quero Te agradecer, Senhor Deus, por essa oportunidade nessa noite, mais uma vez nessa live, trazer a Tua palavra aqui para o Teu povo, abençoa os Teus servos nessa noite, Pai, cobre cada um com Teu sangue, visita cada casa dessa, de cada família que está sendo representada aí, Pai, em nome de Jesus Cristo, todos esses que estão conectados sobre a Tua palavra nessa noite, vai de encontro a eles nessa noite e coloca a Tua paz, Senhor. Livra de todo mal, meu Deus, cobre eles com Teu sangue. Senhor Deus, traga uma resposta para as suas orações. Senhor Deus, tira a tristeza que há no coração, tudo aquilo que impede dos Teus filhos se aproximar de Ti, em nome de Jesus, Pai. Toma as mentes e o coração nessa noite. Pai, que haja milagre nessa noite, que haja paz do Teu Espírito. Envia Teus anjos em cada casa. Envia, Senhor Deus, a Tua glória, a Tua paz sobre os céus de cada casa, de cada família que está sendo representada aí nessa noite. Receba a paz do Senhor sobre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, como eu falei aqui no começo, eu pedi para vocês abrir o Salmo 23 e deixar aí em 1 Samuel capítulo 17. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria ler com os amados também, aqui no começo dessa palavra, o Salmo 23. Queria deixar para vocês que vai ser o livro que eu vou iniciar a palavra aqui, tá bom? Então vamos lá. A versão da minha Bíblia, de repente, é um pouco diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar, e para as águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me no caminho da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, diga assim, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Olha aí Deus falando. A felicidade e a misericórdia certamente nos acompanharão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por dias sem fim ou por todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é o seu plantão, Gilson. Deus te abençoe no seu plantão aí. Que você seja ícone de avivamento nesse lugar onde você está. Que a presença de Deus esteja sobre a vida de vocês todos aí, como linha de frente, né? Nesse trabalho aí que não é fácil. Não está sendo fácil para ninguém. Às vezes as pessoas falam em médicos e enfermeiros, mas tem o pessoal da coleta, tem o pessoal da limpeza, tem o pessoal do raio-x, da tomografia, todos que fazem parte do plantão do hospital, todos eles, do menor ao maior, está na linha de frente nesse período. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Eu deixo a minha bênção sobre a vida de vocês, nos hospitais,
nas clínicas, onde vocês estiverem atuando. Eu, como profissional da saúde, eu quero deixar meus parabéns a todos vocês aí que estão se esforçando, muitas vezes colocando a vida em risco, dos seus familiares, né? Quando você volta para casa, há uma preocupação. Então eu quero abençoar a vida de vocês nessa noite, que Deus guarde a vida de todos os profissionais da área médica, da área de saúde. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja a vida de vocês, que Deus guarda a sua entrada e sua saída em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei no início, meus amados, o título dessa mensagem é Um Homem Segundo o Coração de Deus. O que é ser um homem segundo o coração de Deus, pastor? Você vai aprender hoje. Agora deixa aberto sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 em diante. Já deixa aberto aí, tá? E você vai aprender hoje o que é ser um homem. Você vai conhecer um homem que foi segundo o coração de Deus. Mas aí, pastor, esse homem que foi segundo o coração de Deus, ele era um homem, ele tinha falhas, era um homem perfeito? Não. Já vou dizer para uma coisa para vocês, meus amados. Não existe homem e mulher perfeito nesse mundo. Não existe. A palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores, que todos nós pecamos. Mas nem por isso que Deus deixa de ouvir a nossa oração, a nossa voz, quando nós clamamos a Ele. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é religioso. Deus é Deus que criou os céus e a terra e nos fez imagem e semelhança dele. Amém? Para que nós possamos adorar, para que nós possamos a cada dia dizer que Deus é o Senhor da nossa vida. Então, para ser um homem segundo o coração de Deus, precisa de ser perfeito? Não. Não precisa de ser perfeito. Nós somos seres imperfeitos. Nós pecamos. O que nós temos que fazer é não acostumar com o pecado. O problema não é a pessoa pecar. O problema é ela acostumar com o pecado. O problema não é o pecado. O problema é a pessoa não se arrepender. Mas eu quero nessa noite ensinar algo para vocês através da vida. Eu vou colocar esse personagem aí, o rei Davi. Deus abençoe o rei Davi, né? Quer dizer, o rei Davi foi um homem muito abençoado, com certeza, e nos deixou um grande exemplo. Quero falar um pouquinho sobre a vida do rei Davi aqui. Sejam bem-vindos todos aí que estão entrando na live e entraram agora. Eu peço aos amados aí que deixem aí, olha, comecei com o Salmo 23 e a palavra de andamento vai ser 1 Samuel, capítulo 17, versículo 2 em diante. Quem era o rei Davi, meus amados? O rei Davi, primeiramente, ele foi pastor de ovelhas. Quando era um jovem, quando era um adolescente, uma criança, ele tomava conta das ovelhas de seu pai. Mas era um jovem irresponsável. Não é porque ele era jovem, ele era irresponsável. Ele era uma pessoa muito responsável, portanto, que nunca deixou as ovelhas de seu pai, Jessé, abandonado. Davi nunca permitiu que ninguém fosse lá e tocasse e roubasse as ovelhas de seu pai. Davi era um jovem dedicado ao trabalho. Portanto que a palavra de Deus fala que ele matou urso e leão, ainda jovem, para proteger as ovelhas. Porque ele dava muito crédito àquilo que se colocava nas suas mãos como trabalho. Porque ele tinha responsabilidade e compromisso naquilo que ele fazia. Naquilo que era determinado para Davi fazer, ele fazia com graça, com perfeição. Engraçado que Davi, meus amados, era um filho bastardo. Pastor, por que ele era um filho bastardo? Ele era o filho mais jovem, mas era um filho de outra mulher, né? Segundo a história de Jessé. Jessé tinha outros filhos. Portanto que, quando Davi ele foi escolhido para ser ungido por Deus, ele estava onde? Ele estava lá no meio com as ovelhas, no pasto. Ninguém conhecia Davi. Ninguém conhecia Davi. Nem o profeta conhecia Davi. Nem o profeta já tinha ouvido falar de Davi. Deus mandou o profeta Samuel ir lá na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. E o profeta Samuel ele foi lá na casa de Jessé, chamou os filhos de Jessé e olhou aqueles filhos dele
todos os filhos, eu acho que eram 6 filhos, se não me falha a memória, e ali estavam eles. E o profeta Samuel olhou para aqueles homens e escolheu um para ungir rei, assim conforme fosse aos olhos de Samuel. Olhou o filho de Jessé, um deles chamado como Eliabe, que era um dos generais, né, um dos oficiais, melhor dizendo, do exército de Saul. Um rapaz bonito, inteligente, formado na academia militar daquela época. E ele estava ali. E quando o Samuel olhou aquele jovem, falou assim: esse aí que vai ser ungido rei. Esse aí que eu vou derramar óleo sobre a cabeça dele. Seja bem-vindo, seu Agostinho, o pai do Alexandre. Deus abençoe a sua vida. Então, meus amados, só que Deus não queria que fosse aquele homem. Deus já tinha um projeto na vida de Davi. E Samuel olhou aquele jovem, esse aí que vai ser ungido rei. E Deus falou assim: não, você vê com os seus olhos, mas eu vejo o que está no coração do homem. Deus, ele enxerga o que está no coração do homem. Deus não vê, Deus não trabalha com a beleza externa. Deus não trabalha com o corpo, com o financeiro, nada. Deus vê o que está no seu coração, meu amado. Você vê que Davi estava lá, num pasto com as ovelhas, ninguém conhecia. E quando Deus teve um propósito na vida dele, nem o profeta conhecia o rei Davi. E Deus falou no coração do profeta que estava faltando alguém naquela família como filho para ser ungido. Muitas vezes, fazendo a analogia dessa situação, as pessoas nem lembram do nosso nome porque não nos conhecem. Em certas situações, nós não estamos ali em evidência para que as pessoas venham nos ver, venham nos conhecer. Tem uma frase que diz que aquele que é visto é que é lembrado. Mas aí eu quebro essa frase e esse protocolo. Eu digo que isso não é verdade, biblicamente falando. Aquele que não é visto não é lembrado. Para Deus, aquele que não é visto, ele é lembrado. Para o homem, aquele que é visto é lembrado. Olha aí, olha. Mudou totalmente a frase. Passou de ser uma frase afirmativa que estava ali diante do homem, né? Para colocar uma frase de interrogação, né? Aquele que não é visto não é lembrado, não. Para Deus é diferente. Aquele que não é visto é lembrado para Deus. E eu vou dizer e vou provar isso para vocês, porque quando Jessé foi ungir Eliabe a rei, aí Deus falou assim: não é esse. Chama aquele que está lá no pasto, aquele que está lá no curral com ovelha, aquele que está atrás dos bastidores, aquele que ninguém dá nada por ele, aquele que não é conhecido na mídia, aquele que é esquecido da família, aquele que é o bastardo do seu pai. Meu amado, Deus sempre lembra do nosso nome, pode acreditar nisso. Às vezes você está em situações aí que você nem acredita que alguém vai lembrar de você. Poxa, eu fui esquecido pelos meus amigos, nessa quarentena principalmente, né? As pessoas não ligam para você, você está se sentindo sozinho. Tá difícil na quarentena? Tá, eu não vou dizer que tá fácil, com certeza tá difícil. Mas eu creio que Deus, ele tem uma resposta para isso tudo. Eu creio que Deus, ele está ali mexendo com essa terra. Deus está passando um arado na terra. E quando o arado é passado, muitas coisas é mexida. Aquilo que não serve é tirado da terra. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E Deus, ele teve que mexer ali naquele momento na família de Jessé e chamou o jovem Davi e ungiu ele naquele momento a rei. O pai dele só foi lembrar dele depois que Deus lembrou o nome dele. E às vezes nós realmente não somos lembrados para a mídia, em certas situações. Mas Davi, tudo que colocava para Davi fazer, ele fazia de bom grado. Olha, Davi poderia ser um jovem revoltado porque estava sozinho tomando conta das ovelhas. Eu creio que esse Salmo 23, quando Davi falou: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de pasto e guie-me às águas tranquilas, mansamente. Eu creio que Davi estava lá naquele pasto, olhando as estrelas e salmodiando ao Senhor, porque Deus era com a vida de Davi, porque quando vinha o leão e o urso, Deus dava autoridade, Deus dava sabedoria, Deus dava força para aquele jovem para destruir o leão e o urso, para não tocar na vida
das ovelhas. E Deus honrava Davi pelo o que ele fazia. Deus honrava Davi pela sua atitude. Porque Davi confiava em Deus não pela circunstância que ele vivia, mas ele confiava em Deus pelo que Deus podia fazer na vida dele. Nós devemos confiar no Senhor não porque pela circunstância que nós estamos passando, não porque você está passando, mas que Ele pode fazer na sua vida e mudar a situação. A nossa fé deve se basear assim, não na circunstância, mas deve ser baseada naquilo que Deus pode fazer para nós, para mim, para você, para seu vizinho. Um exemplo aí que Davi ele enfrentou o gigante em nome do Senhor. Olha, Davi era um jovem, Davi ele foi ungido a rei, mas não tomou posse de nada, ele recebeu um óleo na cabeça, recebeu uma unção, recebeu um preparo primeiro. Certa situação, o pai de Davi chamou ele e falou assim: meu filho, vai lá levar pão e queijo e alimento para os seus irmãos. E me traz notícia para saber como está a situação. Por quê, pastor? Porque naquela ocasião, o exército de Israel estava em guerra, mas o exército inteiro estava com medo e apavorado do exército dos filisteus, porque entre os filisteus existia um homem chamado Golias, que era um mercenário de guerra e era um homem muito forte. E segundo a história, aquele homem, a altura dele era mais ou menos de uns 3 metros. Só a armadura dele e a espada pesavam mais de 70 quilos. E ele desafiou o exército de Israel para que viesse um homem do exército de Israel, né, contra ele. Se você pegar a história aqui desde o começo do capítulo 17, 1 Samuel, do versículo 12, fala isso. E ele desafiou o exército de Israel. Ele falou assim, ó, eu não precisa de ser um exército contra o outro, não. Basta vir um homem lutar comigo. Se me vencer, a guerra está vencida para vocês. Ambas as partes do homem que venceu. E não tinha ninguém. E o pai de Davi estava preocupado que já havia mais de 30 dias ou 15 dias ali, aquele homem ali, e eles estavam esculachando com o exército de Israel. Estava colocando ali o exército de Israel debaixo dos pés deles ali, olha. Chamando de medroso. Queria um homem, estava afrontando o exército do Deus vivo. E Davi, pequenino, foi lá, levou lá o alimento para os seus irmãos e viu aquela multidão. E naquela multidão ele quis saber o que estava acontecendo, porque Davi era um jovem curioso. Ele tinha um objetivo. E ele foi lá, meus amados. Quando chegou lá, viu aquele homem confrontando o exército de Israel e falou assim, peraí, quem é esse incircunciso que está falando do exército do Deus vivo? Peraí. Ele era um jovem, mas era obstinado. Eu não sei se você tem um objetivo na sua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem que ser uma pessoa obstinada por aquilo que você está fazendo. Você tem que acreditar que Deus é contigo. Você tem que acreditar que não é pela força dos seus braços, nem da sua mão, mas que Deus pode te dar estratégia e sabedoria para te colocar num patamar diferente ao qual você está vivendo. Não se precipite e não tenha ali, olha, medo da situação. Espere em Deus. Davi ele foi lá. E ali ele, no capítulo 17, versículo 45, fala quando ele vai enfrentar o gigante. Mas antes disso, Davi recebeu algumas palavras, né? Algumas palavras de desânimo. Mas Davi ele tinha um espírito equilibrado. Ele tinha uma inteligência emocional muito grande, meus amados. Ele sabia, na hora da situação difícil, contornar a dificuldade. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, vou ler aqui para vocês, ele diz o seguinte, ó. Então Davi disse a Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Ele tinha uma inteligência emocional. Ele estava trazendo ali para o povo uma palavra de equilíbrio. Porque todo o povo estava com medo da situação. Trazendo para o mundo de hoje, o gigante era como se fosse essa Covid aí, olha. Matando as pessoas, trazendo medo, tirando a paz,
roubando emprego, colocando pessoas presas dentro de casa. Mas eu digo para você que isso tudo vai passar. Que o Deus de Israel, que livrou Davi, que livrou o povo de Israel da mão daquele gigante Golias, ele nos livra desse problema. Porque não há problema maior acima do nosso Deus. Ele criou os céus e a terra e ele pode fazer todas as coisas. Então Davi ele não se intimidou ali, ele trouxe uma palavra de equilíbrio. Porque ele tinha inteligência emocional. Ele tinha um chamado de Deus sobre a vida dele, ele acreditava. Mesmo que ele fosse um jovem, ele era jovem, inexperiente. Portanto, quando Davi, quando ele chegou ali, naquele período, naquela cidade, e foi levar o alimento para os seus irmãos, naquela caminhada, ele teve algumas dificuldades. Para ele chegar no meio daquela multidão e passar pela multidão e perguntar o que estava acontecendo, ele deparou com o seu irmão. E o seu irmão mais velho, Eliabe, que era oficial do exército de Israel, já chegou para ele, já começou a desafiar ele. No capítulo 17, 28, já diz assim, olha, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados e ficou irritado com ele. Porque sabia que Davi era um jovem de objetivo. Mas o irmão dele não tinha a coragem que ele tinha, porque muitas vezes eu sempre falo que as pessoas veem em nós aquilo que a gente não consegue ver. E já quer tirar do nosso caminho, já quer afastar a gente daquilo do nosso objetivo, sabe que nós somos capazes de fazer. Sabe que nós temos competência para aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então o irmão dele ele já começou a tentar inibir ele. E depois o rei chegou para ele e falou assim, ó, lá no capítulo, no 17:33, fala o seguinte, vou ler aqui para vocês. Contudo, Saul respondeu a Davi, tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança. Então, você não tem que se preocupar com as perguntas que você está fazendo. Perdão, você não tem que se preocupar com as respostas. Você tem que estar firme ali no que você perguntou. Porque muitas vezes a gente pergunta algo e já espera uma resposta negativa. O não sempre vem, mas não se preocupa com isso. Não se prenda com as respostas. Porque Davi ele não se prendeu com as respostas que ele obteve até chegar para enfrentar o Golias. Primeiro o irmão dele quis parar ele com palavras. Depois o rei. Realmente Davi era uma criança. Mas ele lutava como guerreiro. Muitas vezes as pessoas podem olhar para nós e não dar nada para nossas vidas. Olhar para nós e dizer que nós, poxa, você, cara, você não tem nada aí para você crescer, você não vai chegar a lugar nenhum. Quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Você é um derrotado, você é um Zé Ninguém, você não vai conseguir, você está depressivo, você é isso, você é aquilo. Muitas vezes nós ouvimos muitas palavras assim. Davi, desde o começo, ele nunca teve uma palavra de seus líderes de estima para ele. Quando os filhos de Jessé estavam na fila ali, que Samuel estava procurando quem era para derramar óleo na cabeça, nem de Samuel ele teve uma palavra boa. Se não fosse Deus falar o coração de Samuel para chamar Davi, Samuel ia ungir outro rei no lugar de Davi. Mas Davi nunca se intimidou com as respostas. E muitas vezes nós procuramos respostas que vêm para a nossa vida e são respostas negativas. E às vezes os nossos líderes, as pessoas que estão do nosso lado, tentam passar para nós algo negativo para querer nos parar. E às vezes nós tentamos tantas coisas nas nossas vidas, nossos objetivos, e ali conquistamos, e quando nós chegamos ali no campo de batalha, para que nós venhamos continuar o processo ao qual nós estamos procurando, para ter vitória em nossas vidas, como nós deparamos no campo de batalha, fazendo analogia, a gente olha para o gigante e vê que a coisa não é fácil. Meu amado, você já passou de um estágio aí na sua vida? Eu vou dizer que você já é mais que vencedor. Não se intimide com as respostas sobre a tua vida. Com aquilo que as pessoas têm trazido para você de más notícia. A Bíblia fala isso. Para a gente não se intimidar com as más notícias. Mas para a gente confiar no Senhor, porque Deus é conosco. Mesmo ninguém vendo em nós aquilo que Deus já colocou, porque Deus já tinha ungido Davi rei. Deus já tinha derramado óleo sobre a cabeça de Davi.
Mas os líderes, as pessoas, traziam palavras de respostas negativas para ele. Mas ele não se intimidava. Sabe por quê? Ele estava acostumado a matar leão e urso. Meu amado, você está acostumado a matar leão e urso, então você não deve parar. Quantos leão e urso você já derrotou na sua caminhada? Quantas vitórias você já teve? Quantos leão você já teve que matar? Quantas lutas que você já participou e foi vitorioso? Então por que você vai parar agora? No meio da sua caminhada? Não desanime. Tenha bom ânimo, homem. Levanta a tua cabeça. Acredita no Senhor Jesus. Eu creio que Deus te colocou diante dessa câmera aí hoje, não foi em vão. Porque Deus, Ele tem um propósito na sua vida dizendo para você não desistir, não baixar a tua cabeça. Davi tinha matado leão e urso e não ia se intimidar com palavra de irmão. Quantas vezes a nossa própria família vem trazer resposta para nós de condenação? Quantas vezes o nosso chefe de trabalho, quantas vezes os nossos vizinhos, nossos amigos? Porque vem em nós o quê? Que nós temos capacidade. Vem em nós que o inimigo vê na nossa vida que nós somos capazes. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. E quando eu falo que tudo coopera, meus amados, não é só as coisas boas, as coisas ruins que acontecem em nossa vida, faz a gente crescer, faz a gente deixar de ser uma pessoa limitada. Faz a gente amadurecer. Não pare agora. Davi não parou na caminhada até chegar ali no campo de batalha. Eu vou dizer uma coisa para você, quando você chegar no campo de batalha também não vai ser fácil. Pastor, não vai ser fácil, que resposta é essa? É uma resposta positiva. Não vai ser fácil. Porque você vai amadurecer mais uma vez. Porque você vai ter que só confiar no Senhor. Quando a gente chega num campo de batalha, que a gente olha a situação, o exército de Israel de um lado, o exército filisteu do outro, e ali aquele povo alvoroçado, porque o povo já não estava com medo mais, mas o povo estava assim amedrontado. O povo tinha tanto medo que estava amedrontado, estava apavorado. Você sabe o que é pavor? É um medo incontrolável. E isso que estava passando o povo de Israel naquele dia. Essa era a situação do povo de Israel. O irmão de Davi que estava ali, que era o cara, que era o poderoso, meu amado, ele estava com medo. Por isso que Deus não ungiu ele. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso chamado. Às vezes, como eu estou falando aqui, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes não dá nada pra gente. Olha para nós assim e fala assim, poxa, cara, você não vai conseguir. Isso aí não é para você. Mas não acredita nisso não. Não se preocupe com as respostas. Se preocupa com a sua capacidade, aquilo que Deus colocou no teu coração, a alegria que está no teu espírito em ser um homem e uma mulher desafiadora, uma mulher de conquista, um homem de conquista. Deus te abençoe, Kátia Benevides. Seja bem-vindo à live. Acredita no seu potencial, meu amado. Porque o que mais nós vamos ter na nossa vida são respostas negativas. Mas não se preocupa com isso. Porque isso aí vai fazer você crescer, vai fazer você derrubar gigante, vai fazer você acreditar em Deus e vai fazer você também saber da sua capacidade. Até onde você pode ir. E até onde Deus pode te levar. Davi não se intimidou e chegou ali naquele campo de batalha e ficou no meio daquele povo. Você imagina, meu amado, uma coisa. Davi, um jovem, já tinha sido parado pelo seu irmão, já tinha sido parado pelo seu pai, não tinha sido acreditado pelo profeta que ia ungir, ia derramar óleo na cabeça dele, só teve resposta negativa, a liderança não acreditava nele, mas ele não se intimidou com a liderança. Olha, Davi era um homem que tinha uma inteligência emocional tremenda. Ele sabia do que ele queria na vida dele. Se você sabe o que você quer da sua vida, então você confia na sua capacidade, sim. Confia que Deus pode te levar a lugares que você nem imagina. Hoje você está me assistindo aí nessa live, mas amanhã muitos poderão te assistir.
diante da televisão, diante de um jornal, diante de uma rádio te ouvindo. É só você acreditar. Mas você tem que acreditar numa coisa, que Deus pode na sua vida. Que Deus é o Senhor sobre nós. E Davi, no meio daquela situação difícil, no meio daquele campo de batalha, ele confiou no Senhor. O rei Saul quis dar a armadura dele para Davi, mas o rei Saul também era um camarada muito alto, tinha quase, vamos botar aí 2,5 metros de altura. Davi era de baixa estatura, e as armaduras do rei Saul não combinavam com Davi. Ele até tentou, mas era tão pesada a espada que ele não conseguia. Ele ficou todo embaraçado quando ele colocou as armaduras do rei Saul. Muitas vezes o sistema tenta impor sobre nossas vidas aquilo que é melhor para ele. Mas o que é melhor para nós não é o que o sistema está nos dando. É aquilo que Deus já nos capacitou. E às vezes a gente fica um pouco embaraçado. As pessoas tentam trazer para nós aquilo que acha que é melhor para nós. Aquilo acha que não vai nos proteger, porque o rei Saul falou assim, ó, toma esse escudo que vai te proteger, toma essa espada. Mas Deus já tinha dado capacidade para Davi. Você não tem que trabalhar com as armas dos outros. Você tem que trabalhar com as armas que Deus te capacitou. Então você tem que acreditar que você é um homem e mulher de Deus capacitado pelo Senhor. Que Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade. A sua autoestima tem que estar alta, meus amados. Não baixa. Não tenta usar aquilo que seu amigo está usando. Porque aquilo que seu amigo faz não foi feito para você. O que foi feito para você já nasceu com você, ninguém vai tirar. Desde o ventre da sua mãe, Deus já te deu capacitação. Você olha para trás e vê até onde você chegou hoje. Você olha para trás, caramba, olha aonde eu cheguei até agora. É porque Deus já te escolheu no ventre da sua mãe. E Deus te capacitou. E quantos leão e urso você já derrubou na sua vida? Acreditando naquilo que Deus pode fazer para você. Quantos leão e urso ainda que você ainda vai ter que derrubar? Porque a guerra não para por aí. Davi, no meio da caminhada até chegar ao gigante Golias, ele teve alguns aparatos algumas adversidades tentando parar ele. Mas o problema das pessoas é que eles tentam conquistar algo e têm um objetivo. E quando tem na sua mão aquilo que Deus já colocou, e quando já conquistou, quando chega no final ali do seu objetivo, aí desiste. Ah, isso aqui não é para mim não. Aí olha as dificuldades. Lutou tanto para aquilo, meus amados. Lutou tanto para conquistar. Lutou tanto para vencer. Aí quando conquista, desiste. Porque olha o campo e vê que é difícil. Vê que tem gigante, meu amado. Vou dizer uma coisa para vocês. Todo o território está ocupado. Todo o território tem um gigante para a gente derrubar. Eu não sei o que está representando hoje para você esse gigante. Eu não sei o que está representando hoje para você essa meia diversidade, palavras. Não se preocupe, não se prenda com respostas, porque nem sempre você vai ter a resposta que você vai querer ouvir, mas a resposta que vai fazer você crescer. Quando as pessoas dizem não para mim, está me fazendo crescer, porque eu sei que eu tenho capacidade para aquilo. Quantas vezes eu recebi não na minha vida, até para chegar ao ministério pastoral, para chegar na minha profissão, para conquistar os bens que eu tenho hoje? Primeiramente foi não. Primeiramente foi dizer que eu não tinha capacidade para aquilo. Primeiramente foi palavras para eu desistir. Olha, pode parar que você não vai conseguir isso aí não, cara. Isso é muito difícil. Ninguém consegue. Não importa se ninguém consegue. Creia no Senhor. E quando Davi estava ali no meio daquela adversidade, no campo de batalha, ele não olhou o tamanho do gigante. Sabe o que ele fez? Ele quebrou todos os protocolos. Ele não deu ouvido à voz do irmão dele, não se preocupou se Samuel não tinha lembrado dele primeiro, não usou as armas do rei Saul. Mas sabe o que Davi tinha na mão? Davi tinha um alforje, que era uma sacola com pedras. E colocando hoje, né, ele tinha tipo, não é atiradeira. Os judeus usam isso, né, aquele povo usam. Um alforje é tipo uma tiradeira que coloca uma pedra na ponta e joga e lança contra o adversário. Davi só tinha isso na mão. Então vou dizer para você, pastor, eu só tenho isso. Será que é as armas necessárias para enfrentar o gigante? Sim. Porque Deus vai te capacitar na força que você tem.
Não é na força do seu irmão, não é as armas que tem com o seu irmão, com a sua família que vai te ajudar. É naquilo que Deus já te preparou, é naquilo que Deus já te capacitou, o teu chamado, meu amado. Confia no Senhor. Davi confiava no Senhor porque ele tinha determinação. Porque antes ele já tinha derrubado o leão e o urso cuidando das ovelhas do seu pai. Olha, no momento ali, eu creio que nada era favorável para Davi. Era um jovem inexperiente, nunca tinha ido para um campo de batalha, nunca tinha pego numa espada, nunca tinha lutado contra ninguém, homem nenhum. E aquele gigante ainda começou mais uma vez lançando palavras sobre a vida de Davi, amaldiçoando a vida dele, tentando parar o chamado de Davi. Então, quando você se encontra num campo de batalha ali, que você já conquistou muitas coisas, e você olha a adversidade, você quer desistir, não desista não. Você é mais que vencedor. Levanta a tua cabeça. O que nós estamos passando é passageiro. Daqui a pouco isso vai terminar. E a vitória vai chegar na tua mão. Mas você tem que acreditar. Você tem que confiar no Senhor. Porque Davi jogou tudo aquilo, olha. As armas do rei Saul não serviu para ele. As palavras, meu amado, o que mais mata na vida de uma pessoa, às vezes, não é nem um tapa, não é nem um tiro. São palavras, porque a palavra, ela vai além do que uma arma de fogo. A arma de fogo, ela quando acerta alguém, ou qualquer arma, ela ataca o físico. Mas as palavras, ela vai na alma, ela vai no coração. E isso é pior do que um tiro. E quantas palavras você já deve ter ouvido e recebido durante sua caminhada para você parar? E algumas delas estão aí alojadas dentro de você. Aonde trouxe medo, que quando você chega no campo de batalha, você fica com medo, você lembra das palavras dos filisteus, você lembra das palavras do Eliabe e quer parar. Não se intimide com as palavras. E quantas vezes as palavras querem nos parar porque ataca a nossa alma, vai para o nosso inconsciente e fica ali. E quando nós, muitas vezes, em determinada situação, nos encontramos, aquilo ali é como um gatilho no nosso inconsciente e traz de volta. Aí, mais uma vez, você recua. Você vê que tem gente que não consegue vencer certas dificuldades, certas adversidades, porque estão presos em palavras. Porque a sua alma está ferida. Mas hoje Deus te trouxe e colocou você diante aí dessa câmera para dizer que você é mais que vencedor. Deus quer curar a tua alma, meu amado. Essa dor que você tem sentido aí, Deus quer tratar da sua ferida. Deus quer colocar um azeite aí na sua ferida e sarar e cicatrizar esse mal para que você venha vencer o gigante. Sabe qual é o pior gigante na nossa vida? É o que está dentro de nós. Sabe por que Eliabe, o irmão de Davi, não conseguiu vencer aquele gigante? Nem o rei Saul, que era o cara. A palavra de Deus fala que o rei Saul era o homem mais alto daquela região do reinado dos judeus. A palavra de Deus fala que o homem mais alto daquela época batia no ombro do rei Saul. E assim mesmo ele teve medo do gigante. Porque ele tinha medo na alma. Ele não tinha coragem. Ele tinha medo de enfrentar os gigantes da sua alma, porque algo dentro dele não era o mundo externo. Porque no mundo externo ele tinha todo um preparo, ele tinha escudo, ele tinha lança, ele tinha altura, ele tinha força, ele tinha tudo. Mas os verdugos que estavam na alma dele, ele não conseguiu vencer. O irmão de Davi também não conseguiu vencer. Então, meus amados, hoje é o dia de você vencer. Os verdugos que estão dentro da sua alma, manda ele embora no nome de Jesus e creia que você é mais que vitorioso. Que essas palavras aí que está batendo no seu coração, que está falando no seu ouvido, que está querendo te derrotar, manda ela embora. Você nasceu para vencer. Você nasceu para ser um homem e uma mulher vitoriosa. Não dê crédito às adversidades, mas dê crédito naquilo que Deus te capacitou, que você é mais que vencedor. Porque quando a gente se intimida no campo de batalha, a gente para. A gente não consegue prosseguir. E naquele momento, Davi, ele viu aquele gigante
E olha as palavras de Davi sobre o gigante, olha. Capítulo 17, versículo 45. Os amados que chegaram depois que eu comecei a palavra, é 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 em diante, tá? Então vamos lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, diz, ó: Contudo Davi retrucou o filisteu: Tu vês contra mim com espada e lança, e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos. E olha o que Davi falou: Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, eu te ferirei e te dissiparei a cabeça, e darei teu corpo aos cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que existe Deus em Israel. Meu amado, você crê que existe Deus em Israel? Nós somos Israel de Deus nessa noite. Existe Deus sobre as nossas vidas. O problema não é a pergunta que a gente faz, é a resposta que nós recebemos que querem parar. Nós temos que vencer esse verdugo aí que está dentro de nós, aquilo que tem nos parado para podermos prosseguir, para poder a gente caminhar, seja no seu trabalho profissional, seja na sua vida familiar, seja na sua vida espiritual com Deus, naquilo que Deus te chamou. Davi era um jovem, não se intimidou. E ele pegou a arma que ele tinha, ele escolheu, olha, 5 pedrinhas no rio. Eu vou dizer para vocês, de 5 pedras que ele escolheu, 5 pedras pontiagudas, ele usou só uma. Se caso precisar das outras 4, estavam ali. Então nós temos que ter um planejamento na nossa vida quando nós somos desafiados. Ou antes de ser desafiado. Nós temos que planejar a nossa vida. Nós não devemos fazer de qualquer maneira. Sair dando a nossa cara a tapa. Nós devemos ser pessoas inteligentes. Nós temos que nos preparar. Quem antecipa, governa. Quem não antecipa é governado. Davi foi lá, pegou 5 pedrinhas. Ele mirou na fonte do gigante. Ele mirou. O gigante estava com todos os aparatos ali. Com aquela farda pesada, com escudo, com capacete. Gente, era muito difícil ali naturalmente Davi derrubar aquele gigante. Só tinha um meio dele derrubar. Todo gigante aprende uma coisa que hoje você está ouvindo. Todo gigante tem o seu ponto fraco. Então comece a estudar o seu inimigo e ver o ponto fraco dele para jogar ele por terra. Esses verdugos que está dentro de você aí, ó, te aprisionando, em nome de Jesus, você vai ser liberto dele. As palavras que você recebeu, meu amado, não acredita nisso não. Você pode até ser colocado como filho bastardo, mas você é um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Deus te escolheu. É por isso que hoje você está ouvindo aí, olha, essa live não é por mera coincidência que você entrou nesse canal aí do Instagram e está ouvindo essa palavra. Deus está dizendo para você hoje, igreja, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Não desista da vida de vocês. Davi ele planejou ali, ele teve estratégia. No campo de batalha, todas as vozes indo contra ele, chamando ele de menino, dizendo que ele era derrotado, dizendo que o corpo dele ia ser jogado para os urubus ali, por mais que palavras ele recebesse ali, negativas, palavras que viessem tentar atormentar a sua alma, ele tinha um objetivo. Ele queria a graça de Deus sobre a vida dele. E ele acreditava no Deus que ele servia. E olha, quando ele lançou aquela pedrinha que estava na mão dele, as pessoas começaram a rir dele. Começaram a debochar dele, dizendo, cara, você é maluco. Como é que você entra no campo de batalha e enfrenta um gigante de 3 metros sem uma condição, sem uma espada, sem um escudo, sem nada? Mas o importante de Davi é que ele falou uma coisa e profetizou para a vida dele. Eu vou em nome do Senhor Jesus. E ele acreditava no Deus que ele servia. Então, se você crê no Deus que você serve, não importa a condição, não importa a situação, não importa a circunstância, não importa se você está como o sistema quer que você esteja, com escudo, com espada, importa que você crê no Senhor. Importa que Deus já te deu a vitória. Meus amados, vou dizer uma coisa para vocês. Quando Davi lançou aquela pedra, ele mirou ali no fronto do gigante, numa parte bem sensível. Essa parte nossa aqui, que é o fronto, é uma parte sensível.
Quando Davi mirou ali, aquela pedra saiu com a velocidade que parecia um tiro de R-15. Meus amados, quando aquela pedra foi numa velocidade tão grande que nem Davi sabia de onde que saiu aquela força. Mas ele acreditava que ele ia acertar o alvo dele. Ele acreditava que só tinha aquele espaço ali no fronto do gigante para ele acertar. Era uma chance única para ele. Porque se o gigante não fosse derrubado naquela hora, Davi tinha que correr muito. Porque o gigante ia pegar ele, ia derrubar ele, ia cortar ele no meio. Mas ele acreditava no Deus que ele servia. Ele acreditava no alvo, ele tinha objetivo. Ele sabia do que ele estava fazendo. Porque ele ia em nome do Senhor dos Exércitos. Olha aí a palavra. Você vai, mas vai em nome do Senhor dos Exércitos. Crê no Senhor Jesus, que tudo posso. Diga assim, tudo posso naquele que me fortalece. E quando aquela pedra saiu, numa velocidade tão grande, acertou a fronta do gigante. Mas foi uma pancada tão forte que o gigante tombou para trás. Meu amado, um gigante de 3 metros cair com a pancada de uma pedra tem que ser numa velocidade muito grande. Aquela pedra ali, Davi soube escolher. Ele foi no rio. A Bíblia fala que ele pegou uma pedra pontiaguda. Uma pedra que conseguia ultrapassar. Uma pedra boa que conseguia ultrapassar a velocidade do vento. Que o vento não podia parar. Então aquela pedra, ela conseguia se deslizar em meia velocidade do vento. Que o vento não serviu como barreira para parar ele. Mas o vento ajudou ele. O vento naquele dia estava a favor de Davi. Os ventos que tentaram nos parar, eu digo para você, vai se tornar o contrário, vai ficar ao nosso favor. A palavra de Deus está a nosso favor. Os planos de Deus na nossa vida não podem ser frustrados. Não deixa que os seus projetos sejam frustrados. Eu estou pregando aqui, você pode pensar que é coisa de maluco. No meio de uma pandemia, no meio de que todo mundo não sabe o dia da manhã. Eu estava vendo hoje num documentário que mais de 60 mil pessoas, 160 mil pessoas já devolveram carros que compraram porque não conseguem pagar, porque muitos já estão desempregados, empresa sendo fechada, mas eu digo para você que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Não é o gigante da Covid, não é o gigante da situação, não é o gigante do problema que vai parar o povo de Deus. Nós vamos marchar, nós vamos caminhar, porque nós somos vencedores. A nossa fé tem que estar acima disso tudo, meus amados. Porque Deus é conosco. Eu não sei quantas pedrinhas você tem na mão. Mesmo que o campo de batalha não seja favorável a gente, que não está, e nunca vai ser, pode acreditar nisso. Não se preocupe com as respostas que estão dando para vocês. Se preocupa num Deus que pode todas as coisas na vida de vocês, na nossa vida. Davi mirou naquele gigante e conseguiu derrubar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, mesmo que seu gigante esteja caído, corta a cabeça dele. Literalmente falando. Porque Davi foi lá e cortou a cabeça do gigante, sabe por quê? Mesmo que a pedra bateu no fronto, o gigante poderia acordar. Então ele pegou a espada do inimigo, porque quando você derruba seu gigante, e a arma que o inimigo queria destruir você, você vai usar essa arma para a sua vitória. Você vai usar essa arma para a sua vitória. Porque ele usou a arma do inimigo para a vitória dele, para concluir a vitória dele. Falta um minuto, né? Ele pegou a arma do inimigo, pegou a espada, cortou a cabeça do gigante. E pegou a cabeça do gigante e mostrou para o povo, ó, existe Deus em Israel. Então, meu amado, guarda essa palavra no teu coração. Seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. O que é ser uma mulher então, pastor? Como no começo eu coloquei, segundo o coração de Deus. É confiar no Senhor. Ser uma mulher segundo o coração de Deus não é estar ali no meio da mídia. Não é ser estrela, mas é acreditar no Senhor. Se uma mulher e um homem segundo o coração de Deus, não é estar no meio da plateia. Muitas vezes nós somos esquecidos, muitas vezes nós estamos lá atrás, ó, no pasto, onde que ninguém vê a gente.
nem conhece a gente, mas no momento certo, Deus nos coloca ali, diante dos homens e nos dá autoridade e nos dá capacitação para vencer o gigante. E muitos vão nos conhecer, muitos vão saber que existe Deus de Israel na nossa vida. Assim como foi na vida de Davi. Samuel não acreditou nele. O irmão dele não acreditou nele. O rei Saul não acreditou nele. Mas Davi foi um grande homem. Em todas as vezes, os líderes, ninguém acreditou em Davi. Mas Davi nunca deixou de caminhar por causa de palavras. Não deixe que as palavras abatam a sua alma. Creia no Senhor Jesus. Creia que você é mais que vencedor. Davi foi um grande líder. Davi, uma certa situação aqui, já terminando a palavra, ele confiava tanto em Deus, que ele fugiu até da presença de Saul, que depois que ele derrotou o gigante, ele casou com a filha de Saul, e Saul ficou muito revoltado com ele, porque o povo foi para o lado de Davi, e Saul perseguiu Davi o tempo todo, e Davi se escondeu numa caverna para não matar Saul, porque Saul era ungido de Deus. Davi não queria sujar as suas mãos de sangue naquele momento. E ali com Davi, ficou 400 homens naquela caverna. Era 400 homens que a sociedade tinha ali, abandonado. Eram homens que eram sanguinários, homens que era a escória do mundo naquela época. Ele pegou esses 400 homens, preparou eles e fez eles grandes homens no meio da sociedade. Porque Davi tinha uma inteligência emocional como eu nunca vi em líder nenhum, tirando Jesus. Em toda a Bíblia, tirando o Senhor Jesus, Davi foi um homem de grande inteligência emocional. E muitas vezes falta isso na gente, inteligência emocional, para enfrentar as adversidades, para enfrentar e ouvir a resposta ao qual nós não queremos ouvir. Nós, durante a nossa vida, nós recebemos mais não do que sim. Mas isso é bom para nós. Isso é bom que nos fortalece. Isso é bom que nos prepara. Então, guarda essa palavra no teu coração nessa noite. Nunca desista. Não deixe que as palavras, as respostas, venham te abater. Não deixa. Que o Senhor Jesus nessa noite venha curar as feridas que estão na sua alma, das respostas que vocês já receberam, dizendo que você era incapaz, dizendo que você não ia conseguir, dizendo que você jamais ia chegar onde você chegou. Olha para trás, vê quantas coisas você já conquistou. E por que você vai parar agora? Não é hora de parar, meu amado, minha amada. Não é hora de desistir. É hora de você confiar no Senhor. É hora de você dizer para as pessoas que estão do seu lado que há Deus em Israel, que há Deus que cuida de nós. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Essa live vai ser salva, vai estar no meu YouTube. Que Deus abençoe, que Deus guarde a vida de vocês. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de vocês. Nunca desista, não deixe a palavra parar vocês. Confia no Senhor, pois até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.